E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse inferno existencial, interno e céu que a gente tem, para que a gente possa entender que aquelas palavras do Evangelho que parecem distantes de nós, elas são mais próximas do que a gente possa imaginar. Eu acho que muitos de vocês aqui já perdeu a noite de sono, já perdeu assim, ficar assim sem conseguir dormir, preocupado ou com contas a pagar. Não vamos falar nisso para não deprimir, porque a coisa está complicando aqui no Brasil, especialmente luz elétrica. E aí que você começa a perceber que essas angústias que os seres humanos têm de uma forma maior ou menor, elas fazem parte da trajetória de qualquer ser humano. E às vezes você também deixa de dormir porque você está se culpando, porque você fez aquilo que você achava que não faria mais, porque você se prometeu que aquilo não estava mais comportando com sua identidade, mas você não conseguiu mudar isso. E aí de repente, nessa angústia, nessa noite mais assim angustiante, você pode até apelar para um Rivotrilzinho assim, sublingual, para conseguir dormir mais calmamente, um Lexotan. E aí a gente fica se perguntando, o que fazer da vida quando a gente está apelando para isso? É importante notar que só quem perde a noite de sono porque está preocupado ou se sentindo culpado são espíritos que têm ganho de consciência. Espíritos que não têm ganho de consciência não perdem a noite de sono. Vocês sabiam disso? Eu vou contar para vocês uma história pessoal que aconteceu comigo. Um amigo pessoal que tem uma mãe prefeita do interior chegou para mim e disse: estou muito feliz hoje porque saiu uma verba de 2 milhões de reais para o saneamento básico do município da cidade que minha mãe é prefeita. E aí eu achei tão bonito aquela declaração dele de achar aquilo bonito. Disse: que coisa boa! Saneamento básico vai implicar em diminuição de mortalidade infantil, porque vai diminuir o índice de esgoto a céu aberto. Não é isso não, é porque dá para tirar 1 milhão para a campanha de reeleição dela. Aí eu olhei assim para ele, eu disse: o Tribunal de Contas? E eles vão desenterrar os cantos para contar quanto a gente botou. É o canto mais fácil de roubar esse. E eu percebi que não havia um único sentimento de culpa, de indignação, que era uma coisa tão natural que eu tenho certeza que naquele dia eu não dormi bem pelo que ele falou, mas ele dormiu tranquilamente. Portanto, eu não tenho dúvida que em Brasília as pessoas dormem muito bem. Somos nós que não dormimos. Por quê? Porque nós estamos em processo de crescimento. E quando você está em processo de crescimento, você começa a entrar num conflito entre o ser que você quer ser, que é o nosso planejamento intelectual, moral, de todas as ordens, os nossos projetos de crescimento, versus o que você ainda está sendo. Isso dá uma angústia muito grande, porque você sente às vezes um descompasso entre o que eu quero ser e o que eu ainda estou sendo. Paulo, que foi o antes como Saulo perseguidor de Jesus, numa carta que ele envia para a comunidade de Romanos, ele diz o seguinte, no capítulo 7, versículo 22. Ele diz uma coisa interessante que mostra muito dessa ambivalência psicológica da gente. Ele diz: eu, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha como ele começa a identificar isso. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Porque, segundo o meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas, ao mesmo tempo, opera em mim uma outra lei que me deixa debaixo do pecado. Era ele dizendo assim: eu já sei o que é certo. Eu tenho consciência sobre os princípios corretos de seguir a vida. E por que ao mesmo tempo, o meu comportamento vai de encontro a isso? Há uma distância entre o meu conceito, aquilo que eu apreendo enquanto conceito, e aquilo que eu vou viver como prática. Porque nós nos condicionamos ao equívoco e precisamos então nos condicionar ao acerto. É só você imaginar que você pegou a chave da sua casa, que você costuma colocar sempre no mesmo lugar, e resolveu que não é mais legal colocar ali, coloca no outro canto. Ou que você chegue na sua casa e resolve mudar tudo na cozinha de lugar. O que vai acontecer nos dias seguintes? Você vai ficar procurando no antigo lugar, porque você se acostumou àquele lugar. Até que você começa a perceber que houve uma mudança. Essa mudança entre uma criatura que começa a se enxergar como alguém que precisa melhorar, mas que ainda não está conseguindo, gera crise existencial. Essa crise de identidade que dá uma certa tristeza, angústia. Essa tristeza e essa angústia é a sua alma detectando que aquilo não serve mais. A gente sente isso tanto nos indivíduos, como nas famílias, como na coletividade. Hoje no mundo, nós vivemos a maior crise da história humana. Muita gente não parou ainda para perceber, porque fica fixada às vezes numa crise que é de ordem, por exemplo, institucional, jurídica, ou de segurança pública, ou de ordem econômica, e imagina que essa seja mais uma crise dessas, mas não. Nós estamos vendo, em todos os pontos do globo, um processo de profunda transformação do planeta, e isso está gerando um conjunto de crises e fazendo evocar de nós
tudo o que estava dentro. O que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo é que aquilo que estava em segredo está sendo revelado. Porque no momento de uma transição como a que nós estamos passando, aquilo que Paulo vai dizer, o véu que separava já não separa mais, porque ele vai poder ver em face, é que as verdades vão vir à tona. Eu estava fazendo uma palestra no Ministério da Justiça e no final eu saí para jantar em Brasília e depois eu cheguei e estava um almirante lá aposentado, conversando na mesa com as pessoas e depois um juiz do Supremo aposentado. E tinha um jornalista da Veja que perguntou assim, era no auge do mensalão, o início do mensalão. Ele disse, doutor fulano, na sua época não tinha essas coisas em Brasília, né? Que lamentável que hoje tem. E ele deu uma risada bem grande. O juiz aposentado disse, meu filho, na minha época não tinha imprensa livre, porque era muito pior que isso hoje. Então, na verdade, está acontecendo expurgo coletivo, expurgo pessoal, vinda de consciência para que a gente consiga trafegar um novo projeto. Mas existe um salmista, que eu acho muito interessante a obra dele, que dá conta desse sentimento de angústia e de como é que ele vivenciou essa experiência. Vocês devem saber que no Antigo Testamento nós temos 150 salmos. Os salmos eram músicas, como essas que Pedro cantou aqui hoje à noite para a gente. Eles eram cantadas na entrada do templo de Jerusalém. Tanto que alguns salmos começam assim, Salmo de escadaria. E Asaf era um jovem que Davi, que compôs 105 dos 150 salmos, Davi compôs. Davi conheceu Asaf jovem e ele tocava símbolo, aquele que Paulo refere naquela carta, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um símbolo que retine. Lamento informar, não é de Renato Russo, é de Paulo, ele apenas musicou, né? Então, nesse momento, a gente tem ele falando do símbolo, é aquele prato de banda marcial. E Asaf era um jovem que tocava prato muito bem, e aí ele era da casa dos levitas. E vocês devem lembrar que quando as 12 tribos de Israel foram divididas, cada uma recebeu um território, menos os levitas. E eles foram questionar a Deus, por que a gente não recebeu nenhuma possessão de terra? E Deus disse, porque vocês vão tomar conta do templo. Portanto, todo levita é um cuidador do templo. Na parábola do bom samaritano, passa um sacerdote, na sequência um levita, que ajuda o sacerdote, e só depois o samaritano. E Asaf é levado por Davi para Jerusalém para reger o coro. E ele compôs 7 salmos. Os filhos deles compuseram mais 7. A família Asaf compôs 14 salmos. Mas um é muito interessante, que é o 73 e também o 77. Porque ele vai dizer o seguinte, que ele está inconformado com Deus, não consegue dormir, a hora não passa, porque ele não suporta ver que ele, um homem de bem, não prospera, enquanto os ímpios crescem aos seus olhos. E ele não entende porque que ele, que é um homem bom, e aí ele começa a questionar isso dentro do coração dele. Por que que os maus prosperam e os bons não? E ele começa a ser tomado de um sentimento que é um sentimento que eu tenho certeza que não tem em cidades como Volta Redonda, que é um sentimento que a gente conhece na Paraíba como inveja. Vocês conhecem isso? A inveja é um dos sentimentos que a gente categorizaria lá no Evangelho segundo o Espiritismo como sofrimento voluntário. O que é um sofrimento voluntário? É um sofrimento que eu não deveria ter, mas eu escolho ter. Uma vez, eu atendendo no consultório, uma paciente, estudante de medicina, chegou assim e disse para mim, eu não aguento mais aquela nojenta. Essa palavra nojenta é entendida aqui no Rio? Beleza, porque de vez em quando tem que botar uma tecla SAP para traduzir paraibanês. Eu não aguento mais aquela nojenta. E aí sentou e eu fiquei esperando ela falar, porque eu perguntei assim, qual? Porque ela tinha uma lista de nojentas. Você não conhece essa. Eu não resisti e disse que, ironicamente, tua lista só aumenta, né? Ela, pois é, você não sabe por quê. Ela é uma pessoa que me irrita profundamente. Aí eu fiz a pergunta que, no meu ver, é muito óbvia. Ora, se eu reputo alguém como nojento, é porque essa pessoa fez algo que me enojou, que me incomodou. E eu perguntei, o que é que ela te fez? Você acredita que toda vez no seminário ela tira 10, essa nojenta? E eu fiquei calado. Aí ela, você não vai dizer nada? Bom, é para eu dizer alguma coisa depois que você me disse? É claro, você é meu terapeuta, eu estou te pagando. Pois é, então eu vou dizer, você está pagando, eu vou ter que dizer a verdade. O que você faz quando ela apresenta o seminário? Ora, eu saio da sala, né? Eu vou ficar olhando para ela, aquela nojenta, brilhando. Eu disse sim comigo, é hora da terapia do choque. Talvez ela nem volte mais, mas essa eu vou fazer hoje com prazer. Ela era da região sul do país, tinha passado nessas provas do Enem. E eu disse, você é o que a gente na Paraíba chama de burra.
Ela, como assim? E burra com força, ou seja, com vontade, muito propósito firme de ser burra. Porque você está dizendo isso, eu estou te pagando para dizer a verdade. Porque, veja, o que você está sentindo aí é um sentimento chamado inveja. E é muito infantil, porque em doutrina espírita, nós não tratamos os sentimentos como pecados ou erros, mas como maduro ou imaturo. Porque quando eu trato que o sentimento é imaturo, significa dizer que eu posso lançar mão de recursos e amadurecer esse sentimento. E aí você é imatura, porque você inveja e não cobiça. E é para cobiçar ela? Claro, você apenas inveja. E qual é a diferença? Inveja é quando o seu vizinho troca de carro, compra um Volvo e você pensa, tomara que morra na Dutra, carbonizado, uma virada, miserável. Isso é inveja. Quando o seu vizinho compra um Volvo, ou sei lá, o carro que você sonha, e você olha para lá, pergunta para ele como é que ele conseguiu, diz, não, eu estou trabalhando, mas você ganha o mesmo que eu ganho, a gente trabalha no mesmo lugar. Minha esposa está vendendo Mary Kay agora. Você já chega com uma revistinha em casa para sua esposa e diz, aqui é a Mary Kay porque eu quero comprar um Volvo. Isso não é inveja, é cobiça. Você se inspirou no sucesso do outro para reproduzir na sua vida. Se o seu vizinho pintar a casa de bege e no outro dia você pintar também, isso é cobiça. Inveja é se à noite você pichar a casa do vizinho. Então nós podemos dizer o seguinte, que inveja é raiva porque o outro tem. E cobiça é o desejo de também possuir o que o outro tem. Seja capacidade, seja inteligência, seja luminosidade, ou seja coisas. Mas você observa que houve uma transição entre um sentimento mesquinho de raiva e mágoa pelo sucesso do outro para um sentimento de tentativa de reprodução do sucesso do outro. O invejoso ao final declara, como eu não consigo ter, eu quero que ele não tenha. O cobiçoso não, como eu também consigo ter, eu quero ter também. Claro, melhor seria se a gente nem precisasse imitar ninguém e escolhesse a nossa própria trajetória, mas a gente não chegou nesse ponto ainda da evolução da espécie humana. Temos que contar com nossos sentimentos nesse ritmo que ele vem levando. De forma que se eu saio da inveja para a cobiça, eu saio do inferno para o céu. Porque a cobiça indica que eu posso, com o meu trabalho, com o meu esforço, conquistar. Acontece que as pessoas vivem hoje num mundo muito preguiçoso. Existe preguiça de fazer avançar as coisas ou então ilusão de que as coisas acontecem por você. Comumente eu atendo no consultório os chamados concurseiros. Aqui alguém tenta concurso público na área do direito, tal, essas coisas assim. Então sabe do que eu estou falando. Fica lá, a pessoa que a gente chama lá de já que tu, é assim, já que tu não está fazendo nada, vai comprar o pão. Tu está lá estudando, direito econômico, direito constitucional, mas já que tu não está fazendo nada, vai ali. E a pessoa, naquele sentimento, um dia um paciente chegou para mim, que tem aquelas compreensões religiosas mais infantis, e disse, olha, esse concurso de procurador federal é meu. Aí bateu assim, está determinado. Eu fiz amém, gostei dessa determinação. E eu perguntei, de onde vem? Eu tive uma séria conversa com Deus antes e determinei para ele que esse concurso é meu. Aí ele me perguntou uma coisa que eu detesto quando me perguntam porque eu sou obrigado a responder. O que você acha? Aí eu respirei e disse, eu acho 3 coisas. Eu acho que eu não tenho dúvida que Deus vai lhe ajudar. Eu sabia que você ia dizer isso. Eu também não tenho a menor dúvida que você está atrasado. Como assim? Se você teve uma conversa séria com Deus só ontem, saiba que desde o início da parte dele sempre foram sérios os diálogos. Mas a terceira coisa talvez você não vá gostar. O que é? Até onde eu sei, até onde eu estudei, e não somente no mundo cristão, mas no mundo islâmico, budista, muçulmano, no Alcorão, no Bhagavad Gita, nas sutras budistas, onde você for pesquisar, você vai descobrir uma característica muito clara da divindade, justiça. E se ele é equânime e é justo, eu quero lhe comunicar que esse concurso, ele vai ajudar todos os outros concurseiros. Logo, quem você acha que vai passar? Ele diz com muito pesar, quem estudar mais. Exato, mesmo que seja o mais perverso, mesmo que seja o mais corrupto, mesmo que seja o mais indigno, porque ele fez um esforço. E aí você vai entender que Jesus deixa bem claro em que ordem se estabelece o nosso relacionamento com os céus. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. Muita gente eu acho que faz assim, eu acho que o céu vai me ajudar a fazer a minha parte. Porque há uma preguiça das pessoas de agir e torna a própria vida um inferno. Um amigo meu que é endocrinologista chegou semana passada, a gente saiu para jantar, ele irritadíssimo, eu não aguento, eu acho que vou mudar de especialidade de médicos. Por quê?
Você acredita que os pacientes não querem emagrecer mais, eles querem ser emagrecidos. Eles chegam para mim, doutor, eu quero continuar comendo tudo que eu como, mas eu quero emagrecer. Então é uma coisa que não existe, porque as pessoas não querem fazer esforço. Os pais vivem situações infernais na educação dos filhos hoje em dia, repercutindo em todo o tecido social, porque não querem educar os próprios filhos. Porque não querem estabelecer limites. Porque não querem estabelecer regras. Eles não abortam a criança quando está no útero, mas afetivamente cometem a inércia da deseducação moral e abortam afetivamente crianças que viram monstros imaginais. E se perguntam, que mundo que eu vou deixar para os meus filhos, quando deveriam se perguntar, que filhos eu estou deixando para esse mundo. Hoje nós percebemos que as pessoas estão paralisadas porque elas perderam o norte. Há uma sensação de desbussolamento. Para onde eu vou? A quem eu devo me inspirar? Decepções de todas as ordens, no campo da fé, da política, das instituições, dos povos, das culturas. É só lembrar que, num período como esse, de transição, se explicita de forma muito clara o joio e o trigo. É só imaginar que nesse processo, toda a cultura é contaminada pelo que Jesus já no Evangelho dizia, o mundo jaz no maligno. E se a gente for observar o único traço da cultura, a gente vai perceber o que é a exacerbação do mal em períodos de transição planetária. Vamos pegar aqui só para a gente ter uma ideia de música infantil da transição de lá para cá. Eu sou da época, não da Vila Sésamo como alguns de vocês, mas eu sou do Balão Mágico. E a música tema do Balão Mágico era Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança. Havia poesia, havia letra, havia beleza, né? E antes do Balão Mágico teve o Sítio Pica-Pau Amarelo. Marmelada de banana, bananada de goiaba. Mas nos anos 90 entrou no Brasil um fenômeno fonográfico cuja letra e melodia que marca a trajetória dessa pessoa é de um hermetismo assim tão complexo que até hoje eu tento entender e não consigo. E talvez vocês que são do Rio, que são conterrâneos dela, possam, por favor, me esclarecer o significado transcendente, quase shakespeariano de hilari, hilari, hilarie, o. Até aí estava tudo bem, porque não era uma música com poesia e com letra, mas não dizia nada, mas pelo menos não dizia coisas ruins. Porque depois começou a descer na boquinha da garrafa e de lá para cá, só desce, só desce. Eu não sei onde vai parar, mas essas são as pessoas que são ícones de uma geração de jovens, que são consideradas pessoas a serem seguidas, a serem imitadas, a se vestir como elas, de uma vulgaridade tenebrosa, de uma sexualidade que não tem nada de bonito e de sublime, mas beira para lá do pornográfico. Eu peguei apenas um traço da cultura humana para que a gente refletisse em que ponto da trajetória histórica nós nos encontramos. Nesse momento, a pergunta que se faz: quando se perde o norte, quando se desbossula a vida, quando eu não sei para onde seguir, o que devo eu fazer para retornar o meu paraíso interior? Onde eu devo buscar recursos para construir em mim algo de saudável, para suportar todo esse universo que, se a época de Paulo já era tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, hoje essa verdade ela é muito mais radical, porque nós vivemos hoje num chamado relativismo moral. No relativismo moral, se você disser que alguma coisa é indecente, você vai ser chamado de retrógrado, de arcaico, de uma pessoa que não é moderna, que não entende a vida, que está altamente fundamentalista nas suas concepções. Quando você cede e diz que toda a ordem das coisas que estão acontecendo não é assim mesmo, tem que apreender essa nova realidade como se fosse possível, aí você é considerado moderno, com discurso alinhado com o tempo. A pergunta é, se tudo que nos oferecem hoje, e nós podemos experimentar, for tão bom, por que nós estamos tão infelizes? Nós nunca tivemos tanta liberdade democrática, nunca tivemos tanta prosperidade material, mesmo com essa crise temporária, nunca tivemos tantos recursos, nunca tivemos tanta liberdade sexual e nunca fomos tão depressivos, paranoicos, com síndromes do pânico e suicidas e drogados. Alguma coisa está, como diz Caetano, fora da ordem. Toda essa busca de liberdade em todos os setores gerou um desenfreado sentimento avassalador de viver eu aqui e agora de uma forma tão completamente absurda que as pessoas se desconstroem
e vão para uma vida tão superficial que nem com quem elas estão. Porque a primeira coisa que as pessoas perguntam quando chegam em qualquer ambiente é: qual é a senha do Wi-Fi? Porque elas não estão ali para estar com quem está ali. Elas estão ali para conversar com quem não está ali. Elas têm milhares de seguidores no Facebook, mas ninguém para enxugar uma lágrima verdadeira quando a dor se apresenta. Elas são capazes de clicar e postar coisas incríveis e até meio cômicas, como uma amiga minha que botou papai morreu e tinha não sei quantas curtidas. Curti, papai morreu, curti. Você fica sem entender, pelo menos devia ter um like negativo lá, sei lá, um luto no Facebook. E as pessoas vivem nesse frenesi de redes sociais, não interagindo em casa, pessoas nas salas conversando com outras, o marido na frente, a esposa do lado, o filho, a avó, e ninguém interage. Porque nós começamos a ter medo de conviver com as pessoas, porque a gente se machuca, porque dá trabalho conversar com alguém, dá trabalho ouvir alguém que discorda de você, dá trabalho aprender a viver com as pessoas com o limite que elas não são mais do que a nossa fantasia gostaria que fosse, elas são como são, aquele esposo e aquela esposa que só são aquilo e não a fantasia montada numa sociedade virtual, numa verdadeira Matrix. E eu perguntaria para vocês, o conceito de Matrix, que é um conceito que os hindus chamam de Maya, que em sânscrito significa a grande ilusão da matéria, para vocês é algo claro ou não? Vocês acham que de fato a nossa mente pode ser enganada pelo mundo material ou a gente tem lucidez sobre o que acontece? Me permitem fazer um teste então sobre isso? Eu cheguei hoje de manhã, às 5h30 da manhã no voo, e estava no aeroporto esperando o engarrafamento passar para ir para o hotel, e comecei a escutar a rádio CBN local, quando narrou a estrada de um vigilante noturno que tinha saído de casa, numa dessas casas de vila de comunidade, que não tinha nem mesmo a laje onde se faz aquela feijoada, mas era telha mesmo com madeira, e a esposa que tinha tido o neném recentemente percebeu que havia barulho, ela tinha dormido cansada no quarto casal, e o quarto onde o bebê estava ficava um pouco distante do quarto dela. Ela foi passando e percebeu que a porta da cozinha estava aberta. O coração dela desacelerou e finalmente, quando ela entrou no quarto, PAM! Tiveram medo? Por que vocês tiveram medo? O que é que vocês estavam vendo para ter medo? Vocês criaram o que na cabeça? Vocês criaram uma fantasia, sem trilha sonora, sem produção da Globo, foram vendo a criança morta, esquartejada. Ela está tranquila porque essa história eu acabei de inventar, não existiu criança nenhuma, mas é só para deixar claro o seguinte: a mente humana não diferencia ficção de realidade. Ela não diferencia. Por isso, quando Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo, é porque não é mesmo. Porque aqui é uma grande fantasia de seduções, de todas as formas, onde cada um quer ser o centro das atenções, onde no esvaziamento psicológico profundo tiramos Deus do seu lugar e colocamos nossa vaidade, nossa infantilidade, nossa ingenuidade e nossa carência, que nos deixa à mercê de pessoas também como nós que nos machucam porque são carentes buscando carentes ou tábuas de salvação buscando tábuas de salvação, os dois afundam no mar de uma existência sem sentido. Nesse momento, só existe uma forma de se ter uma trajetória segura. É que no momento em que todos os valores que são altamente vulneráveis às questões do tempo, à ordem do dia, ou às ideologias dominantes, manipulações midiáticas, no momento em que tudo parece não ter sentido e é de uma forma movediça de ser, só existe um ser que continua aparecendo para nós como um porto seguro, esperando serenamente que a gente volte como o filho pródigo que depois de ter feito todas as escolhas infelizes e ter pago por todas as consequências dessas escolhas, volta com o sentimento de imerecedor ser recebido pelo seu pai. E quando chega em casa, ao invés de ser julgado, ao invés de ser culpado, ao invés de ser condenado, é recebido, abraçado e festejado, porque o filho pródigo volta consciente da matéria, consciente das ilusões e volta para a realidade dos braços do Pai. É num momento como esse que apenas um único convite continua a tocar no nosso coração, que é o convite do Evangelho do Cristo, da Boa Nova. Que para muitos de nós pode parecer porque o Evangelho é tão arcaico para os dias de hoje, solicita coisas tão complexas. Não é complexo seguir Jesus. Complexo é seguir o mundo acreditando estar salvo e se perder no processo. As pessoas vivem achando que seguir o Evangelho é deixar de ver o mundo, como se a gente fosse
trancar todo mundo num mosteiro de contemplação sem agir no mundo? De que serve um evangelho que não muda a minha nação? De que serve um evangelho que não muda a minha comunidade? De que serve um evangelho que não muda a minha conduta? De que serve um evangelho em um país católico, espírita e evangélico, onde a corrupção graça toda a sociedade e não apenas a classe política brasileira? De que serve um evangelho que não se consubstancia em gestos de dignidade, de ética na minha vida comum? Quando eu fui a uma exposição de Charles Darwin e li o diário de bordo dele, ele esteve no Brasil, no Rio e em Recife, morando. Ele tinha a mania de escrever suas impressões sobre as culturas aonde ele passou, além das pesquisas que ele desenvolveu. E a primeira parte do texto referente ao Brasil me irritou profundamente, porque quando eu comecei a ler estava lá: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. E eu fiquei irritado. Pô, que cara chato, nojento. Como é que ele vai no meu país? Comecei a falar. E minha esposa: o que foi? Não, o que ele disse do Brasil? E ela, com aquela calma de esposa, né? Vocês já viram que em romance espírita, a mulher vai para o plano espiritual superior e o homem vai para o umbral ser resgatado por mulher. Não tem saída, sempre é desse jeito. Estou fazendo a maior amizade com a minha, porque eu vou precisar de preces dela para me resgatar. E ela disse: leia o resto. E continuava o texto. Nas casas onde eu morei, no Recife e no Rio, sim, ele dizia assim: eu espero nunca mais ter que voltar a um país escravocrata. Nas casas onde eu morei, no Recife e no Rio, as pessoas eram diariamente tão humilhadas e tão aviltadas que nem mais o rude animal das savanas suportaria. As pessoas recebiam todo dia pregos para esfolar os dedos dos escravos. E numa casa no Rio de Janeiro onde morei, uma criança de apenas 12 anos foi espancada quase até a morte antes que eu intervisse, apenas por ter me servido um copo d'água que não estava perfeitamente limpo. E todas essas coisas eram ou toleradas ou praticadas por homens e mulheres que ao final de semana iam por seus templos de fé, dizendo convicto com a mão no coração que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso acontecia na América do Sul católica e na América do Norte protestante. E aí eu me perguntei: o que ele diria hoje aqui? Como ele escreveria uma carta? Talvez assim: eu já deixo o Brasil, graças a Deus. Não por causa do que a gente sabe, mas por causa da gente mesmo. Na cidade onde eu morei, no Rio de Janeiro, em Recife, ou qualquer cidade grande do Brasil, crianças tentam vender pipoca, tentam vender biscoito, tentam fazer malabarismo para conseguir alguma coisa. E enquanto isso, a classe média confortavelmente passa com seus filhos no carro, um ar-condicionado, para o tênis, para o shopping, para o balé, para a escola tempo integral, para a escola bilíngue. E todas essas crianças no meio da rua são consideradas apenas uma incômoda paisagem urbana. Mas no final de semana, espíritas, mormons, católicos, adventistas vão todos para os seus templos religiosos em busca de um Deus, em busca de salvação, em busca de uma vida melhor, sem proporcionar por si nada de melhor para a vida dos seus concidadãos. Lembrando então João, em seu evangelho, quando diz que mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama o seu próximo a quem viu. O IBGE fez 4 perguntas que detectam a esquizofrenia do psiquismo do povo brasileiro. Você é racista? 98%. Não, eu? De jeito nenhum. Segunda pergunta. O Brasil é um país de racistas? Muito! O povo aqui é muito racista. Terceira pergunta. Você inveja? De jeito nenhum. Você é invejado demais. Não tem, é tanta gente que é cunhado, é vizinho, é colega de trabalho. Então o Brasil é assim, um país cheio de racistas invejosos, mas você não é um deles. Quando nós vamos ao dia da eleição para o parlamento e ouvimos assim os repórteres dizer: hoje o povo brasileiro sai às ruas para escolher os seus representantes. Como é que isso soa no ouvido de vocês? Meus representantes? Claro que nós somos completamente diferentes deles. Eles não nos representam, porque afinal de contas nós compramos todos os softwares que temos no nosso computador. Nós jamais baixamos uma música de internet que é ilegal. Nós jamais assistimos minissérie baixada em torrent. Nós jamais xerocamos um livro, jamais colamos na prova, jamais compramos recibo para não pagar imposto, jamais paramos em fila dupla, em vaga de idoso, em vaga de deficiente, porque nós somos um povo extremamente bom, eleito por homens ruins. É estranho isso. Enquanto nós enxergamos o inferno só lá fora,
enquanto nós acusamos só uma corrupção que há lá fora, enquanto nós não deixamos que o Evangelho penetre na nossa vida e se transforme em algo prático, vai ser apenas uma contemplação de fim de semana, de 1 hora. Vamos voltar para casa tão vazio quanto chegamos aqui, porque aqui não é uma máquina de lavar roupa, que você se equivoca, vem aqui, toma um passo, um vale de transporte que o seja, e se limpa e vai embora. Não. É uma oficina e escola para que a gente aprenda, apreenda e viva a vida com responsabilidade histórica para mudar um país que urge e grita por dignidade, decência e ética. Para que a gente entenda que a violência urbana é apenas o rescaldo de uma indiferença coletiva que nós temos. Que se colocasse um policial para cada ladrão neste país, ainda assim não se resolveria. Porque para quem tem filho aqui sabe, basta um vacilo que ele põe o dedo na tomada. É preciso que haja uma responsabilidade histórica, por isso que a doutrina espírita não tem proposta de salvação individual. Vem aqui e você estará salvo, ou numa versão espírita, terá um loteamento Alphaville em nosso lar para você, porque você deu sopão, cesta básica e fez o ESD. É bem mais complexo do que isso. É muito mais uma interação social para a mudança do panorama do planeta e do nosso país, para que a gente possa agir com dignidade, ética e decência. E aí, muitas vezes, essa angústia é da minha alma me acusando de algo que às vezes eu acho que nem é corrupção. Eu que, por exemplo, posso ganhar para ser um professor de escola pública e tenho que chegar às 7, mas eu chego às 7h30. Que tenho que sair ao meio-dia, mas saio às 11h30. E todo dia, por livre escolha, eu roubo 1 hora do meu tempo para educar uma população que já está em condição de dificuldade. E que poderia, através do meu empenho sincero, fazer com que as coisas mudassem. A força de uma única criatura que faz o que tem que ser feito é tão grande que basta um único juiz no Brasil querer fazer justiça que a gente vê o que a gente está vendo. Porque um único homem resolveu agir com dignidade do cargo, sem desmerecer os demais. Quando um único ser humano age de espírito voltado para Deus, ele se torna um instrumento vivo de transformação perene, consistente no plano da atmosfera terrena. Nós precisamos urgente mudar a história do nosso país e do nosso planeta. Nós precisamos mostrar que o amor, ele não é algo que pode ser apenas contemplativo, mas é uma construção diária no meu cotidiano por gestos simples, sem nenhum chamado para salvar o mundo, mas da contínua dignidade das minhas ações no coletivo da minha vida. Porque enquanto isso não acontecer, nós veremos a tragédia, o ódio, a vingança, a morte, a banalidade de matar alguém por causa de um tênis que está caminhando, porque as pessoas estão desnorteadas, porque nesse momento, inclusive, se criou a ostentação. O funk, ostentação, é a ideia de que ser alguém aceito é alguém que ostenta. E a violência só tende a aumentar, porque com a crise econômica, qualquer pessoa que tem crise econômica e não é ladrão, ela simplesmente faz o que todos nós fazemos, diminuímos o nível de consumo e damos um downgrade no coletivo da nossa cotidiano da vida. Mas quem está na ostentação continua querendo um tênis de R$800, continua querendo corrente de ouro e continua querendo aqueles carrões luxuosos. E eles não têm o trabalho para conquistar aquilo, só resta uma coisa. O meu cartão de crédito é uma navalha. Porque toda essa indiferença repercute num coletivo, porque fazemos parte de uma família chamada Brasil. E nenhum pode ficar desvalido. Portanto, é mais fácil imaginar que basta levantar a mão e ir para o paraíso. Aqui, a nossa responsabilidade é com a redenção coletiva da humanidade, através da minha modificação como ser, para que eu possa, sem mais esperar um Che Guevara, sem mais esperar uma revolução bolchevique, sem esperar que alguém faça por mim, mas eu, responsável histórico sobre o meu tempo, minha vida, meu povo, ajo com dignidade, vendo o Evangelho vivo em meu coração. Eu lembro que uma das músicas que me marcou na infância é de um padre católico chamado Padre Zezinho. E vocês devem conhecer porque ele disse que um dia uma criança o parou olhando nos olhos a sorrir, com caneta e papel na sua mão e tinha uma tarefa escolar para cumprir e perguntou assim, no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? E em nenhum momento há uma descrição de leia o Bhagavad Gita, leia a Bíblia, vire religião tal, mas é conduta e comportamento. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
Lamentavelmente, para muitos de nós, meus irmãos, Jesus virou objeto de culto e deixou de ser, convenientemente, modelo de comportamento. Modelo, alvo, meta. Não é que amanhã nós vamos agir como Cristo, mas modelo, alvo e meta de comportamento é quando eu tiro da minha camisa, do adesivo do meu carro e me comprometo com atitudes que me fazem ser próximos dele. Há um querido confrade nosso, chamado Severino Celestino, que talvez alguns de vocês conheçam, que mora lá em João Pessoa, na capital do meu estado, que faz, juntamente com Haroldo Dutra, um trabalho consistente de traduções dos textos do Evangelho do hebraico, do aramaico e do grego, para que a gente possa ter uma versão lúcida e não da King James, que é a Bíblia que foi traduzida para a gente aqui no Brasil, uma versão americana da Bíblia de Gutenberg. E aí, ele lançando um livro chamado Bereshit, que é Gênesis em hebraico, lá, e muitas pessoas de uma outra religião chegaram para ele no estacionamento. Como é que você, um homem que conhece tanta palavra de Deus, não aceitou Jesus como seu Salvador? Ele disse, não diga isso. Depois de tudo que eu falei para você, achar que eu não aceitei Jesus como Salvador, é óbvio que eu aceitei. Não tem quem, em ouvindo meia hora da história desse homem, não se arrebata completamente perdido de amor por ele. Nós, espíritas, aceitamos Jesus. O problema da gente é outro. E o cara perguntou, qual é? Agora que nós o aceitamos, que tenho eu que fazer na minha vida para que ele me aceite? Porque aceitar o perfeito é fácil. Se fazer aceitar nas minhas imperfeições exige atitude, exige mudança, exige desejo de querer se transformar. Exige imaginar que eu não posso apenas vir aqui, fazer um evangelho, voltar para casa, pedir aos Espíritos que me abençoem e continuem com os mesmos gestos. Porque aí eu vou estar fazendo aquilo que Einstein chamou como o comportamento que era o mais absurdo na mente humana. Fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. E a gente faz isso. Cotidianamente. Acredita ilusoriamente que fazer as mesmas coisas darão resultados diferentes. Ou então a gente lança mão do mágico, do mundo Harry Potter e vai jogar na Mega Sena. Porque a Mega Sena, embora seja estatisticamente mais fácil cair 3 vezes um raio na sua cabeça do que ganhar na Mega Sena, você joga. E joga, espírita joga dizendo assim, eu abro uma creche, depois eu vou para Dubai, andar o mundo e tal, né? Eu abro uma creche, né? Sempre assim, ajuda o centro, bota uma telhinha ali, para se sentir melhor. Mas no fundo, é a crença de que algo mágico vai fazer por nós uma tarefa que é nossa. Vocês já viram o biscoito da sorte? Como comida chinesa, no biscoitinho você abre, aí tem sempre uma frase... Já viu frase negativa no biscoito da sorte? Eu estava em Recife uma vez, aí disse assim, você terá um encontro inusitado e surpreendente hoje. Eu fiquei, poxa, que coisa. Entrei numa farmácia, fui assaltado, com a mão na cabeça, levaram meu telefone, meu relógio, minha carteira com os documentos, me jogaram no chão, soltaram piada, cuspiram em mim. Eu disse, de fato, foi um encontro inusitado. A ilusão de que alguma coisa vai acontecer. Fazendo uma palestra nos Estados Unidos, me levaram para comer comida chinesa e eu abri um biscoito da sorte, que finalmente tinha uma palavra que realmente mostrava onde estava a sorte. E o biscoito dizia, I cannot help because I'm just a cook. Eu não posso lhe ajudar, sou apenas um biscoito. Ou seja, onde está o meu destino? Nas minhas mãos. Nós não somos uma marionete de Satanás contra o diabo. Aliás, Satanás junto com o diabo, lutando contra Deus e Jesus. Em que a gente fica lá na terra, agora ela vai gol do Satanás. Não, é muito mais complexo que isso. Nós somos um ser autor da própria história. Portanto, eu queria dizer para vocês que a vida se determina quando a gente faz a escolha infantil de imaginar que a culpa está lá fora, ou a matura escolha de perceber que toda trajetória está aqui dentro. E aí, Pedro, eu vou fazer o que você fez, pedindo para que as pessoas cantem comigo. Existe uma música que eu cantava antes dos 30 anos, não vou dizer quanto tempo passou do 30, tá ok? Combinado assim? Essa é a música que eu chamo a música poética, bonita, mas é a música da vítima. Vocês conhecem e vão cantar comigo, ó. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia, só sobraram restos, e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por um modo de esquecer. Não é a música da vítima? Depois que eu apanhei muito entregando para os outros o meu destino,
Depois que eu percebi que ninguém poderia fazer nada por mim, depois que eu percebi que não dá, depois dos 30 culpar um pau alcoólatra pela minha infelicidade, porque já era escolha minha, eu mudei o repertório. E aí vocês vão cantar comigo a música da autodeterminação. Ando devagar, porque eu já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. O refrão? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Olha a frase mágica. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, porque somos a luz do mundo e o sal da terra. E ser sal não é apenas para temperar a vida. O grande objetivo do sal, numa época em que não havia geladeira, era evitar a corrupção da carne, para que ela não se corrompesse. Ser sal da terra em tempos de crise é ser agente moral diante da corrupção no mundo. Existe uma frase do Inferno de Dante, que é muito interessante quando ele viaja para o inferno e Virgílio diz: no inferno, os lugares mais terríveis são reservados para aqueles homens e mulheres que, em tempo de crise, se permaneceram neutros. Nós somos agentes vivos do Evangelho do Cristo na Terra. Nós somos luz do mundo, sal da terra e temos que agir para que ao nosso redor nós possamos mostrar, não através de gestos ou de discussões tolas e vazias, mas através de conduta, que somos inspirados pelo doce Rabi da Galileia. Muita paz a todos vocês.